Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com entrevista dos ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras com o nosso companheiro Bruno Ribeiro. Uma satisfação, Bruno, estar recebendo você aqui no nosso podcast. Quero fazer o registro um pouco da sua história, que é longa e grande mesmo. Bruno é um advogado com atuação na defesa de trabalhadores e trabalhadoras rurais, da construção civil, vinculado a entidades como GAJOP, FETAP, DEMEC, na área de direitos humanos e reforma agrária. Atualmente, continua militando na luta contra as violências e injustiças cometidas pelo latifúndio, especialmente na zona da Mata de Pernambuco. Seja bem-vindo, Bruno Ribeiro. Muito obrigado, Sérgio. É uma alegria poder estar aqui dialogando com você e com o conjunto da nossa militância para a gente pensar e avaliar sobre o que passou na perspectiva do que precisamos fazer hoje e para o futuro, diante das imensas responsabilidades do PT em ser portador de mudanças, de transformações que tragam mais justiça e mais igualdade na sociedade brasileira e pernambucana. Como estamos construindo a memória do partido, e esse é o objetivo dessas entrevistas, gostaria de perguntar a você, Bruno, quais foram os desafios que você teve durante esse período que você esteve à frente do Partido dos Trabalhadores? Eram desafios muito grandes, internos e externos. Antes mesmo de eu assumir a presidência, começou com um período muito difícil para o PT de Pernambuco, que posterior a 2012, onde tivemos desentrosamentos na questão da prefeitura, que foi tão brilhantemente exercida por João Paulo e João da Costa, numa vitória histórica que o PT teve na eleição de 2000. Então, nós tínhamos um partido com muitas tensões internas. Ao mesmo tempo, nós tínhamos tensões externas resultantes das dificuldades na aliança com o PSB. Sempre foi uma aliança que foi importante para o país, para o governo de Lula, foi importante para a Pernambuco, pelas mudanças que o PT com Lula trouxe para Pernambuco, mas foram muito difíceis para o PT, pela atuação sistemática e científica do PSB de evitar o crescimento do PT aliado. Foi de dentro da prefeitura, tendo vice-prefeito e secretários, que o PSB saiu para tomar a prefeitura do PT. Então, nós tínhamos dificuldades internas e externas. Ao mesmo tempo, se soma nas dificuldades internas, um país que adentrava no ambiente do ódio e da disputa nas redes sociais, que se iniciava, então, com os atos de 2013 e, posteriormente, com toda a ofensiva golpista sobre Dilma, as violências aos direitos do presidente Lula, que culminaram com a sua prisão. Então, foi um período muito difícil, que começou a ser enfrentado em 2013, quando houve um PED. De um lado, uma companheira que eu tenho muito carinho e respeito, que é a Tereza Leitão, de outro lado eu, disputamos o PED e, para a sorte do PT, nenhum dos dois foi vitorioso, o que levou ao entendimento. Tínhamos uma pessoa importante, de quem eu tenho uma memória muito saudosa, que era Pedro Eugênio, que ajudou no entendimento para que a gente não tivesse o segundo turno, naquela eleição de 2013. Então, fizemos um entendimento que não foi apenas a divisão de um mandato, mas a tomada de atitude, de mudar a relação interna do PT, tanto liderada por Tereza de um lado, como eu do outro. Ou seja, eu iniciei como vice e se aprofundou nesse período um ambiente de muito diálogo, de muita escuta, a partir das posições legítimas de cada um, de cada corrente, de cada liderança, que mesmo que você não concorde, tem que identificar que ela é legítima, que ela é necessariamente importante de ser escutada e discutida. Tereza e eu tínhamos várias identidades. Uma delas é porque a nossa formação sempre foi mais sindical do que partidária.
né? Embora o PT, no meu caso, tenha sido uma escolha que eu fiz jovem, quando ele foi fundado, eu estava na Universidade de Brasília e desde então não tive outro partido, mas faço parte do... O PT eu divido em duas grandes categorias de petistas. Os petistas que atuam nas lutas sociais, nas organizações de direitos humanos, nas organizações civis, e é um outro PT muito importante também, que disputa as eleições, que se elege nos municípios, na cidade. Esses dois PTs precisavam interagir e dialogar mais, né? E nem sempre isso acontece. Acho que até hoje isso é um problema que não está muito bem resolvido. O PT que atua na luta social diretamente e o PT que atua na disputa política partidária, na disputa eleitoral. Isso devia ser não devia ter uma diferença uma fronteira muito nítida, mas Tereza e eu sempre trabalhamos mais na fronteira da luta social. Então, nossa formação, a gente sempre conversou, ela e eu, sobre isso, era mais sindical do que partidária. E na formação sindical você tem formas diferentes de superar visões distintas, conflitos, o diálogo é a ferramenta principal. Então, com essa bagagem que Tereza e eu tínhamos de vida, nós pudemos contribuir para um PT que nesta fase, até enquanto tivemos na direção, mesmo para administrar divergências, foi um PT de um período de muito diálogo. Tanto que nós não tivemos... Eu mesmo, Sérgio, tenho este orgulho. O petista lhe respeita muito desde que seja respeitado. Eu passei quase 6 anos entre vice-presidente e presidente e não tive um só problema pessoal, nem fora, nem dentro das instâncias, porque as pessoas identificavam em mim alguém que escutava, que ouvia, que tentava compor, conciliar. Então, nesse período, o PT, mesmo com momentos difíceis, como foi 2018, uma parte do PT importante que era a favor da aliança, uma parte que era a favor da candidatura própria, mas mesmo aí era um período de muito entendimento e de muito diálogo. E foi assim que enfrentamos, estava falando nas diferenças, nas dificuldades internas que foram progressivamente superadas, elas eram muito agudas em 2013, quando houve este PED, né? Para falar um pouco das dificuldades externas. Em 2013, nós tivemos o início deste ódio na política e o início das redes sociais como protagonista, que foram as manifestações de maio de 2013. Foi nesse ambiente que houve o PED, onde Tereza e eu disputamos, e, como eu disse, para a sorte do PT e para a nossa, nenhum dos dois teve o voto suficiente e chegamos ao entendimento que eu me referia há pouco. Depois nós tivemos as eleições na sucessão de Lula. Para mim, a política começou a iniciar o discurso do ódio, com Aécio Neves derrotado, sem aceitar a derrota, e com numa dupla lamentável de políticos com Eduardo Cunha, interditaram o governo de Dilma, o segundo mandato dela, né? Ela não pôde governar. Havia um caráter, era a primeira presidenta mulher, uma mulher com uma belíssima história, e havia uma resistência também quanto a isso, ela ser de esquerda e ser mulher. Mas também, Sérgio, era as ondas do ódio que começaram das redes sociais em maio de 2013 e se reproduziram no impeachment. Então, quando eu assumi, era vice-presidente Tereza, em dezembro de 2015, o mês que eu assumi foi a semana em que Eduardo Cunha admitiu um impeachment na Câmara dos Deputados. Então, foi um período de lutas intensas. Foram as maiores manifestações que a esquerda fez no país, mas em Pernambuco também. Mas foi um período, uma gestão, nesta parte, a primeira fase da minha gestão como presidente, foi profundamente marcada pela resistência ao não vai ter golpe, ao ninguém larga a mão de ninguém, e fomos às ruas de Recife com a Frente Brasil Popular, com a Frente Brasil Sem Medo, com os partidos de esquerda. Foi um período em que boa parte de nós, porque a gestão, tanto Tereza quanto minha, não eram gestões do presidente, eram gestões coletivas. E havia uma ampla compreensão na direção do PT de que o protagonismo naquela resistência era muito do movimento social. Então foi um período, você era diretor da CUT, eu estimulava que a maior parte das reuniões fosse dentro da CUT. Eu sempre brinquei dizendo que poucas vezes um presidente da CUT, do PT, foi tanto a CUT como eu fui durante a minha gestão. Porque eu entendia, e a maior parte do PT, de que a resistência, como tinha sido
quando tentaram um golpe contra Lula, que foram as centrais sindicais que levantaram o país para evitar, naquele episódio manobrado, né, que pretendeu depor Lula um pouco antes da eleição de Dilma, foram os movimentos sindicais e sociais que barraram essa articulação golpista. Então, em 2016, nós entendemos, e teve um papel muito importante da sociedade civil, a Frente Brasil Popular, a Frente Brasil Sem Medo, porque de pano de fundo, uma outra novidade também que nós enfrentávamos neste período de gestão foi a utilização do processo judicial para produzir resultados políticos, Bruno, com manipulação, com violação aos direitos constitucionais de uma presidente eleita, de um ex-presidente, a Lava Jato, que foi uma das piores fases da história brasileira, como o tempo depois demonstrou que quem a conduzia era de extrema-direita e saiu de dentro da Lava Jato para ser ministra de um presidente de extrema-direita, um presidente fascista. Bruno, você está aqui na questão das conquistas realizadas pelo PT no estado de Pernambuco, né? O que o PT ajudou o estado de Pernambuco a se desenvolver nessa sua gestão, e gostaria também que você focasse, além dessa resposta, um pouco do teu sentimento, porque você é um advogado bem-sucedido, conhece a legislação, o teu sentimento daquela injustiça também em relação ao julgamento da nossa presidente. Então, um pouco do que tu sentiu enquanto profissional, né, de direito, e na tua avaliação, o que o PT pôde contribuir com o desenvolvimento do Estado durante esse período de governo do PT, mesmo com todos esses problemas? O que é que você gostaria de registrar? São contribuições enormes, eu acho que fizeram a diferença em Pernambuco, né? E no Brasil. Eu gosto sempre de perceber que nós somos contemporâneos da maior liderança política da história do Brasil. Com certeza da minha geração para baixo, tá certo? Lula, né? Introduziu mudanças em Pernambuco, daqui a pouco eu falarei, mas a gente tem que nunca perder de visão que a gente teve políticos muito importantes, a gente teve na esquerda Reis e Brizola, a gente teve num centro progressista Tancredo e Ulisses, mais atrás Getúlio Vargas, mas nenhum teve a grandeza política que Lula tem. E o destino da esquerda e das forças populares estão muito ligadas hoje a esse governo, né? Tanto, Sérgio, que eu tenho tanta clareza disso que, às vezes, quando eu como petista, quero achar que Lula está errando em alguma coisa, antes eu me pergunto, vai ver que o errado estou eu. Aí penso duas vezes, tá certo? Então, foi na gestão de Lula, no primeiro governo, que Pernambuco, que era um estado que há muitos anos sonhava em construir um porto de Suape, tinha algum crescimento nas áreas de serviços hospitalares, que nós ingressamos num outro patamar. Foi no governo de Lula que o Brasil passou a ser o Pernambuco passou a ser um dos raros estados no Brasil e no mundo com indústria automotiva. Passou a ter uma refinaria, né? Passou a ter um porto moderno. Mais do que isso, foi um estado que conheceu índices de igualdade e de distribuição de renda como nunca antes. A majoração do salário mínimo, as políticas afirmativas. Pra gente, eu sempre lembrei, e a gente às vezes se esquece, que na era Lula, foi a primeira vez que nós vivemos uma seca sem saque. Em toda a história pernambucana, secular, toda vez que a seca vinha, acompanhava ela a fome, a miséria de crianças, morte de adultos, de pessoas de idade. Com a distribuição de renda no governo de Lula, nós vivemos pela primeira vez, e até hoje é seca sem saque. As pessoas têm transferências de renda que possibilitam enfrentar, na época, fenômenos que hoje são permanentes, né? As mudanças climáticas, nós não vamos ter tempo de falar hoje, mas é a principal agenda do mundo hoje, e sem medidas públicas que garantam preservação ambiental e acolhimento e presença nas áreas da sociedade, como agora no Rio Grande do Sul, que são atingidas por essas calamidades, não há saída possível para o futuro. E o governo Lula inaugurou essas mudanças no Nordeste. Volto a dizer, seca sem saque não existia, né? Então foram mudanças muito profundas no Brasil e que se repercutiram especialmente em Pernambuco. Mas eu venho para Pernambuco também. A gestão de João Paulo
também acresceu a gestão do PT no Recife, a de João da Costa, que continuou, também agregou mudanças sensíveis na contenção. Toda chuva mais intensa em Pernambuco gerava mortes em Recife, e era notório. Foi um período que não houve mortes, em que a cultura foi também elevada para um outro patamar, né? Então, o PT, nesse período, trouxe muitas mudanças no Brasil, em Pernambuco, no Recife, e eu acho que foi combatido com tanta virulência, né, com tanto ódio, exatamente porque promovia essa inclusão. As elites brasileiras sempre foram muito refratárias às políticas e às posições inclusivas, né, e mais ainda quando eram exigidas a dar sua parte, como vão ser agora na reforma tributária. Então, a elite brasileira foi um pouco o que houve com Dilma. Dilma teve dificuldades nas contas porque desonerou o setor empresarial em mais de 500 bilhões de reais. Era o tamanho do déficit público que foi utilizado para que ela fosse deposta, né? Eram as desonerações para as folhas de pagamento das grandes empresas. E a elite brasileira em São Paulo inflou um pato amarelo e foi para a rua e pedir. Então, não só a elite não manteve os empregos que justificavam aquelas desonerações que Dilma fez, como ainda foi inflar pato de plástico e ir para a rua e financiar o golpe de Estado que foi dado naquele ano. Não contra Dilma, não contra o PT, mas foi um golpe dado contra a sociedade, contra a esquerda, contra o povo pobre desse país. Tanto que foi sucedido o golpe em Dilma por um governo que aniquilou a proteção da legislação trabalhista ao trabalhador brasileiro, tanto que estamos aí vendo os indicadores de trabalho escravo que impressionam o Brasil e o mundo, né? Um governo Temer que foi um governo lamentável para a reforma agrária e se seguiu por essa selvageria que até hoje nos persegue, né? O antilegado de Bolsonaro é muito difícil para o presidente Lula. O antilegado de um congresso de extrema-direita é muito difícil para Lula realizar aquilo que o levou à eleição, as expectativas do povo brasileiro por um país mais justo. O antilegado de Bolsonaro produz efeitos até hoje, este Congresso, né? O antilegado de Bolsonaro, que é o acirramento deste ódio, desta confrontação, que não é só nas instâncias políticas, é dentro das famílias nossas, é dentro dos amigos nossos, né? Então, infelizmente, esse antilegado da extrema-direita tem sido uma grande dificuldade para que o PT continue com Lula aprofundando as transformações e as mudanças que esse país, tão injusto ainda, com mudanças climáticas tão críticas, essas mudanças que o país precisa. Esse é o grande desafio que eu acho que vive Lula e todos nós junto dele e toda a esquerda para evitar o recrudescimento, porque o mundo todo está assistindo uma onda também de ódio, uma onda também de crescimento da direita, que a gente não permita mais que isso aconteça no país. Bruno, você já citou que durante sua gestão, e eu participei dessa sua relação do cotidiano com o movimento social, foi de fato um presidente que estava lá o tempo todo na CUT, conversando com os movimentos sociais organizados. E eu queria te perguntar, como é que foi a tua relação com os partidos naquele momento? Teve algum que deu mais trabalho do que o outro? Como é que foi a tua relação no diálogo, né, que o PT tem que fazer com aqueles que pensam como a gente ou aqueles que também são antagônicos? Você, como presidente naquela época, teve mais trabalho com algum partido, teve mais dificuldade ou tinha uma relação com todo mundo, independente de ser direita, esquerda, centro? Não é possível a gente ter, a partir do PT, uma relação igual com todo mundo. Lógico, ela era diferenciada. Ela sempre foi muito boa com o PCdoB. Mesmo quando o PSB se afastou do PT nacional, em vista dos projetos presidenciais e partidários da liderança em Pernambuco dele, que era o governador Eduardo. Mesmo aí, a relação com o PCdoB sempre foi muito boa. A relação com o pessoal na resistência aos golpes, ao golpe contra Dilma, golpe contra Lula, o golpe contra o povo e contra a esquerda de Pernambuco, sempre foi muito boa também. Com o PDT, muito... Nós formamos juntos a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. Com o PSB oscila, né? Nós fizemos... O PSB fez parte do governo na Prefeitura do Recife, embora tenha saído dele, explorando as divisões internas
tentar e conseguiu derrotar. Participamos do governo do Estado, mas depois o governo do PSB se afastou do PT Nacional. E chegou a algo que ele nunca conseguirá justificar na sua história. Quando olhar para o passado, como nós estamos fazendo hoje, o PSB não tem como justificar os 40 votos que deu no golpe contra Dilma, e que foram os votos da diferença. O partido o PSB naquela época foi o partido do golpe, porque se o PSB tivesse votado com a sua bandeira histórica, com seus compromissos históricos, não tinha havido o golpe em Dilma. Então, a relação com o PSB já foi muito oscilante, né? Períodos de disputa, períodos de convergência na eleição de 2018, mas mesmo assim uma parte importante do PT não achava, não queria acompanhar. Depois, a disputa de prefeitura, então com o PSB sempre foi mais difícil. Com partidos mais ao centro, você vai lembrar que houve períodos que, exatamente porque estávamos distantes do PSB, nós constituímos alianças com o PTB de Armando Monteiro, né? Também eram relações respeitosas, mas eu volto a dizer, são relações que têm gradações e intensidades diferentes. Uma coisa é a relação com o pessoal, a relação com o PCdoB, a relação com o PCB, e essa gradação, essa intensidade vai diminuindo quando é com o PSB, quando é com o PTB. O PDT eu ponho no primeiro grupo, porque tem uma linha histórica como a nossa, em defesa das conquistas históricas e a luta contra a opressão histórica da elite brasileira. Em relação às políticas públicas, Bruno, na sua época que você esteve à frente do PT, qual pesou mais aqui para o Estado, do ponto de vista da tua avaliação? Olha, Sérgio, foram imensas, algumas nunca foram tão percebidas. Aí houve um defeito, uma deficiência na nossa comunicação, né? Que prejudicou na hora que a sociedade se mobilizou, parte da sociedade, para evitar o golpe em Dilma. É porque muitas mudanças que o PT trouxe, a sociedade, a maioria não se apercebeu. A grande revolução foi o salário mínimo. A majoração progressiva do salário mínimo no governo de Lula agregou milhões e milhões e milhões à sociedade de consumo, retirou o país do mapa da fome, né? O Fome Zero, os programas para a agricultura familiar, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Eu estou falando de outras coisas, eu já falei de outras, a refinaria, a indústria automotiva, as estradas, os investimentos em infraestrutura que foram feitos em Pernambuco e nesse país todo, né? A visão de um governo puxado por Lula, depois por Dilma, de que a frase célebre de Lula de que tem que se incluir o pobre no orçamento, e essa foi a grande mudança. E às vezes, boa parte da sociedade, quando o golpe ofensivo era feita contra o PT, na verdade uma ofensiva contra ele, povo, ele achava que as melhorias lá no seu inconsciente tinham vindo do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, e não das políticas do PT, as políticas inclusivas. Isso faltou comunicação ao nosso partido. Faltou comunicar. Porque faltou o povo compreender que o esforço imenso que ele sempre fez na vida nunca possibilitou que ele comprasse uma casa, Minha Vida, para que ele tivesse 3 ou 4 na família com um salário mínimo decente e que elevava o seu patamar de consumo às classes médias, né? Ele achou que não... E aí deixou o governo ser desemprego, né, que foi reduzido. Terminou permitindo que o governo que olhava para ele fosse derrubado, né? O desemprego que foi reduzido chegou a próximo do pleno emprego. Né? Então, são mudanças extremas em tudo que... Agora, nós temos dificuldades presentes, eu já me referi a esse país que pega esse antilegado com um congresso desse, uma sociedade que não está muito mobilizada. Você também foi participante disso. Nós tivemos uma mobilização da sociedade muito mais intensa para evitar o golpe de Dilma. E depois, para evitar a prisão de Lula, ela foi um pouco menor. E Lula era mais importante e estava sendo mais injustiçado do que Dilma. Mas eu acho, Sérgio, que o povo ficou tão descrente na sua própria mobilização depois de um golpe, depois de uma prisão, que até hoje a sociedade brasileira não recuperou a confiança na sua força e no seu papel histórico de possibilitar mudanças para além deste Congresso de direita que nós temos. E eu acho que esse é o grande desafio, de mobilizar novamente a sociedade brasileira. E eu espero que o PT, em Pernambuco, que o PT Lula consiga ajudar a apressar
essa reativação da sociedade, porque quando a gente se diz que Lula diz, vão incluir o pobre no orçamento, para as categorias que eu acompanho, essa mudança 1 ano e meio ainda não pode se dar, porque com um Congresso de extrema-direita, os orçamentos para a agricultura familiar, para a construção civil, a fiscalização nas relações de trabalho, isso ainda não mudou muito. E o PT precisa ser um agente de apressar essa inclusão no orçamento, né? Nós precisamos ser instrumentos também de rearticulação com as forças da sociedade. Eu acho que isso a gente está fazendo pouco, e isso tem feito muita falta, eu acho, a Lula e ao PT, diante do que eu estou referindo, como enfrentar este antilegado da extrema-direita que está produzindo efeito todos os dias no Congresso, nas políticas públicas, está travando as mudanças que o povo brasileiro anseia. Então, eu acho, Sérgio, que a questão dos partidos, a questão dos desafios de se manter, é a história do PT. O PT nasce do movimento social, o PT nasce do sindicalismo, né? Lula tem a sua história fabulosa, configurada na largada, como líder metalúrgico, como liderança sindical. No primeiro e no segundo governo dele, quase todos os ministros tinham formação e origem sindical. E hoje eu acho que isso precisa ser refletido mais no PT nacional, no PT de Pernambuco, e diminuir cada vez mais essa distância que há entre o PT institucional e o PT que luta na sociedade, que luta por políticas públicas, que luta por direito, porque sem essa integração, sem essa interação e sem esse diálogo, a vida de quem milita nos governos, Lula, seus ministros, aqui em Pernambuco, ou nos mandatos, fica inviável. Sem a sociedade estar participando, acompanhando, mobilizando, reivindicando, esta é a história tão bonita do nosso querido PT e do nosso belo presidente. Ela vem da luta na sociedade civil. É lógico, Sérgio, que a gente não pode ser tão severo conosco. Houve uma mudança no mundo. Organizações sindicais, organizações sociais de direitos humanos não estão com um peso muito forte atualmente. Isso é uma gangorra, logo isso vai mudar. Mas cabe a nós acelerar essa mudança. E eu acho que isso não está sendo feito com a intensidade que precisa ser feito para que este país tenha uma governabilidade progressista, de inclusão do pobre no orçamento, de diálogo com a sociedade civil e de recuperar a confiança na sociedade, na força dela própria. Você viu sinais agora recentemente, quando esse Congresso de extrema-direita tentou restringir o aborto legal, a mobilização da sociedade em todo o país, e aqui em Pernambuco conseguiu inibir e brecar. Então, isso eu acho que se aplica a todas as outras. Serve no passado, no presente e vai seguir no futuro, né? Exatamente. Ô Bruno, falando do legado, é importante, eu gostaria que você abordasse agora, na sua avaliação, quais foram os principais legados da sua gestão deixados para o Partido dos Trabalhadores? Eu responderia que o principal legado é que o ex-presidente Bruno se recusa a falar das conquistas da sua gestão, porque não foi minha, ela foi coletiva. Você participou e muitos participaram. Sim. Eu participei muito no tempo em que Tereza conduzia o diálogo, os 2 anos antes de eu assumir, né? E depois, o principal legado dessas duas gestões foi o diálogo interno e o diálogo com a sociedade, né? Nós ouvíamos, mesmo que às vezes uma liderança que tinha uma boa história de luta, mas não tinha nem muito voto no partido, nem muito voto na sociedade, nós ouvíamos, nós considerávamos. Então ninguém se sentia tratorado, ninguém se sentia porque é uma dificuldade que é parte da vida do PT. Há uma certa insegurança no convívio. Se você não é atento ao outro, ele está inseguro e acha que você vai passar por cima, né? Então, o grande legado no período Tereza e Bruno, eu acho que foi a construção desse diálogo coletivo e dessa gestão coletiva. Eu gostava muito de que o PT estivesse representado não só pelo seu presidente, mas pelo seu diretor, pelo seu secretário-geral, por uma entidade sindical que era dirigida por um petista do diretório. Então era você. E hoje nós somos governo e a gente talvez não esteja fazendo isso com o tamanho que pode fazer, né? A gente
está correndo o risco em Pernambuco, o Sérgio, de estar perdendo. O PT, o governo Lula tem 4 ministros pernambucanos, nenhum deles é petista. Mas eu acho que o problema maior não é não ter o ministro, é porque a gente está perdendo a mediação, o protagonismo da representação do governo de Lula. Então, quem no partido, em Pernambuco, liderança política, liderança de interior, liderança sindical, de movimento social, quando quer resolver hoje uma coisa no governo de Lula, vai procurar um desses 4 ministros, e não o PT. Então, nós estamos perdendo a representação, a mediação no governo de Lula, e isso só vai se restabelecer com muito diálogo para dentro da sociedade, mas também com o PT nacional. Então, eu acho que o grande legado das gestões nossas foi exatamente esse diálogo que deu anticorpos até para um ano difícil, como foi 2018. Em 2017, nós terminamos o ano, você se lembra, nós aprovamos uma resolução por unanimidade no Diretório Estadual, apoiando a candidatura própria. Em janeiro, Lula e Gleisi já davam notícias de que estavam buscando uma aliança. Eu procurei uma audiência, liguei para Lula. Presidente, eu estou precisando falar. Vai ter uma aliança, porque nós estamos querendo uma candidatura própria. Ele aí me disse, em janeiro, sigam o caminho, mas a gente precisa tentar uma aliança. Em março, mais ou menos, ele chamou todos nós, os presidentes de entidades sindicais, os deputados, senadores, para dizer, olha, estão querendo me prender, mas em Pernambuco eu preciso fazer uma aliança, continue. Só que depois ele foi preso, comandou a aliança, fez carta apoiando a aliança, e uma parte importante do PT, que sempre teve nós um maior respeito, achou que não devia fazer. Tá certo? Então, houve momentos de dificuldade e que a gente tinha anticorpo, porque se aceitou conviver, tinha que se aceitar. Não é questão de se aceitar. Se conviveu com a divergência em 2018, sem atritos, sem ofensas, sem agravos, tá certo? Então, este eu acho que é o grande legado da gestão coletiva. E isso se reproduziu, né? Em 2018, apesar das dificuldades que eu rapidamente mencionei agora, nós reelegemos o senador, nós não tínhamos bancada federal, 2 foram eleitos, nós tínhamos 2 deputados estadual, se reelegeu 3, né? Então, nós tivemos também, neste período, um crescimento do PT, que o PT institucional, o PT do parlamento, eu acho que foi um período de tempo de muitas conquistas coletivas que nasceram do diálogo, que nasceram da escuta, né? E da troca, da combinação do jogo, né? Quando se quer dialogar, se constrói. Não impor maiorias, né? Às vezes são maiorias com diferenças tão pequenas. Se você quer impor, eu me lembro no período, você fez parte, nós fazíamos muita questão de que as decisões eram decisões críticas, Dilma sendo deposta, Lula sendo preso, a condução coercitiva, a gente praticamente em 100% aprovou tudo de maneira consensual. Não houve exercício de maioria no período de Tereza, de Bruno, né? Nós aprovávamos, porque exercer a maioria, mesmo que ela seja de um voto ou de 60, não constrói no PT. Não avança, né? Não constrói no PT. Bruno, para fechar esse nosso bate-papo, que brilhante, né? É sempre importante estar conversando com você. Você é uma pessoa que eu conheci e aprendi a respeitar, a gostar independente de posições idênticas ou não, né? Mas nós temos uma relação que é importante manter. Eu quero concluir te perguntando quais são os grandes desafios do ponto de vista atual que possa fazer uma relação com aquele momento que você teve à frente do PT, de forma coletiva, como você sempre disse, você não foi o presidente, aquele que, né? O personalista que a sociedade coloca, né? Que quem é o presidente tem que mandar, desmandar, né? Seja em qualquer lugar, né? E que tenha uma repercussão do ponto de vista interno e externo, né? Do ponto de vista partidário. Quais são esses desafios daquele momento que você pode trazer para a atualidade? Sérgio, primeiro eu vou começar, eu sempre tive bom humor para enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta, não é? A cultura do PT é presidencialista. E o presidente precisa fazer um esforço para que essa cultura... Eu, quando saí do PT, né, da direção, não do PT, que vou morrer petista, assim espero, sem pressa, tá certo? As pessoas ficavam me chamando de presidente. Eu brincava muito, eu digo, minha gente, pare com isso. Presidente sem mandato, só Luiz Inácio. Tá certo? Eu já não estou com o meu. Então, há uma cultura presidencialista no PT. Né? E o presidente tem que contribuir para que isso se torne uma apropriação, uma ação coletiva. Eu acho que o grande desafio
nosso, não é interno. Não é a disputa interna. E ela está, infelizmente, hoje com sinais preocupantes de que está voltando a existir. O nosso grande desafio é a conexão com essa tarefa histórica do governo de Lula de avançar nas conquistas sociais e conseguir travar o crescimento da extrema-direita, o recrudescimento num país, num mundo que mudou muito. Desde esse período que nós estamos falando da nossa gestão para o período atual, mudou muito. As redes sociais são dominantes, né? O crescimento do conservadorismo no mundo é visível, no Brasil também. A questão da tecnologia, da inteligência artificial, das redes sociais, as mudanças climáticas que estão gerando... Eu, enquanto tiver vida, por exemplo, não vou... Se a humanidade fizer tudo que tem que fazer agora, isso só vai gerar efeitos positivos daqui a 20, 30 anos, eu não vou nem ver. Então, há uma soma de problemas, de desafios muito grandes, elas não estão dentro do PT, elas estão fora do PT. E a constatação disso deveria ser um estímulo para unir mais o PT, né? Para unir mais o PT em Pernambuco, no governo de Lula, e que a gente possa também pedir novas atitudes do governo de Lula em Pernambuco. Empoderar mais o PT na representação do governo, porque a pobreza no Brasil e em Pernambuco precisa muito das políticas públicas para ter direito, para ter cidadania, né? Então o PT de Pernambuco precisa ter um reconhecimento maior do que a gente costuma ver pelo governo federal. E eu acho que o nosso papel é exatamente ter unidade interna para poder cobrar esse empoderamento, esse reconhecimento por parte do PT nacional e por parte do governo de Lula. Os desafios são muito grandes e por isso mesmo é fascinante, né? Porque exige muito de quem lidera, exige muito de quem dirige e exige muito da sociedade, e ela não vai reagir. É o que eu estava dizendo, houve uma crise de confiança na sociedade de esquerda, nos movimentos. O governo Temer praticamente destruiu os sindicatos, e o governo Bolsonaro quis sepultar e não conseguiu. Mas hoje as entidades sociais, sindicais, estão muito desprovidas das condições mínimas de operar, de lutar, de organizar o povo. E eu acho que a gente ainda não conseguiu pautar esses problemas de uma maneira suficiente no governo Lula, tá certo? A gente não vai ter reação na sociedade se também não se reverter um pouco esse ataque, essa corrosão que durante 10 anos se fez contra as organizações sociais, contra as organizações sindicais, contra as organizações da sociedade civil e que geram efeitos até hoje, né? Então, em resumo, Sérgio, eu acho que esse é o grande desafio. É organizar o partido para dentro dele, mas para fora dele também, mobilizando a sociedade em Pernambuco e cobrando do governo de Lula aquilo que a gente achar que é importante. Ele tem muito carinho por Pernambuco, ele é daqui, é pernambucano. A gente tem isso. Na combinação de eventos meio tóxicos que eu falei agora, mudanças tecnológicas, crise ambiental, crescimento das forças de direita, há uma combinação também boa, né? O governo de Lula, né, um pernambucano, há um ambiente propício em Pernambuco. Pernambuco é um estado de muita história dos movimentos sociais, de lutas sociais, e a gente não pode deixar que isso seja colocado na geladeira porque Lula é presidente, sem a sociedade se mobilizar e cobrar seus direitos e sua cidadania e sua inclusão no orçamento. O governo Lula não vai conseguir vencer o antelegado da extrema-direita no Congresso e na sociedade, o ódio, a política, o preconceito, a homofobia. Então, o grande desafio é voltar a fazer a sociedade acreditar mais no seu poder de mobilização para o crescimento político e de cidadania em Pernambuco, no Brasil, e para uma melhoria na relação com o governo Lula e da presidência do PT e da direção nacional do PT, com o PT de Pernambuco e com as pautas pernambucanas, da sociedade organizada, né? É isso. Bruno, quero agradecer em nome da direção do partido, meu nome, toda a sua contribuição nesse bate-papo, nesse podcast, e quero passar para você fazer as considerações finais. Eu é que agradeço, Sérgio, a oportunidade de poder refletir com você, com o militante que está nos escutando, com os dirigentes que estão nos escutando, e que recebam as minhas falas e as minhas preocupações como um sinal de otimismo. Eu confio muito
de que toda a diversidade que nós temos hoje no mundo e no Brasil e em Pernambuco, contra a sociedade organizada, contra o progressismo, contra a esquerda, o avanço, isso vai mudar e vai mudar breve, né? Eu sou muito otimista que na gangorra da história, logo, logo, essa equação vai estar invertida. Agora, por isso mesmo, nós temos que ter pressa para manter as nossas conexões com a luta social, estimular a sociedade a voltar a acreditar mais na força dela própria, como ela deu sinais recentes, né? E agradecer muito, pedir desculpa a você e a quem está nos ouvindo, porque nem sempre pude ser objetivo nessa resposta, mas eu gosto muito de lembrar que as dificuldades e os desafios que a gente enfrenta são tão complexos e tão grandes que até resumo é longo. Então, eu fiz o possível para sintetizar, mas peço que com carinho entendam que não é fácil. Eu estou terminando esse diálogo com a sensação que deixei de falar de tantas coisas, de muitas coisas. Então, se já falei mais do que deveria dentro do lapso de tempo, com carinho que cada um vai entender e recepcionar isso. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Não, Bruno, foi excelente. Acesse o nosso link e não perca essa oportunidade de conhecer o PT do passado e do presente.